Graça e paz, igreja. Vamos orar, pedindo direção do Senhor para essa aula. Querido Deus, obrigado por esse dia, tudo que já aconteceu e agora nos dê entendimento da lição do EBD, do livro que está sendo estudado e principalmente, Deus, mova o nosso coração para a ação que Ele propõe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu dividi a aula em 4 partes. E a última parte também vai ser uma espécie de entrevista, como foi essa primeira aula da parte prática. E temos uns convidados aí, mas vamos deixar para fechar com essa aula. Então, os irmãos já sabem, estamos debruçados sobre o livro Ministérios de Misericórdia, a imagem no vídeo, então fica bom para visualizar, para quem quiser comprar. Um livro excelente para quem quiser ter, para ser confrontado, aprender mais sobre o que é isso. E o que me chamou a atenção, uma coisa, eu gosto dos inícios, né? Eu estava comentando com os irmãos semana passada e ele faz a dedicatória para a esposa dele. E o livro é de 1988. E isso me faz pensar como que eu estou atrasado, Deus. Como que eu estou muito atrasado. Eu tenho envergonhado de saber dessa informação, mas graças a Deus que trouxe esse conhecimento para nós. O capítulo é o 10, o título é Mobilizando a Igreja. Então ele vai começar dizendo para iniciar projetos que mobilizem toda a igreja, e depois vocês vão entender isso daqui. Haverá uns desdobramentos, alguns desafios, algumas ações pensando nisso. Então inicie projetos que mobilizem toda a igreja. Eu quero pedir a ajuda de vocês para nós lermos Efésios capítulo 4, versículo 12. Quem achou pode ler aí, me ajudar, por gentileza. Exatamente. É interessante, me veio à mente agora algo que eu tenho pregado ali na congregação, Êxodo, e fala das pragas. Quando Deus fala, liberte meu povo para que me adore, ou liberte meu povo para que me sirva. O crente é liberto para o serviço, para trabalhar. Não é à toa que na língua portuguesa, na língua espanhola e na língua inglesa, como que chama culto? Serviço, service. Você chega lá de frente com a igreja nos Estados Unidos, está service, serviço. O crente, ele é salvo para trabalhar ali em prol do Senhor, servir a comunidade, servir uns aos outros. Nós vamos ver bastante isso. Portanto, os ministérios de misericórdia, eles não são para um grupo pequeno, são para a igreja toda. É para envolver toda a comunidade cristã como um corpo. Se você faz parte desse corpo, então pense seriamente sobre isso. Algumas coisas assim que o Keller fala aqui, para tomar cuidado com iniciativas isoladas ou centralizadas em poucas pessoas. Quando a igreja inteira participa, os recursos são maiores, o alcance é maior, e também a igreja ela tem um testemunho público a dar à sua cidade, à sua comunidade também. E aí, os exemplos que aparecem aqui são simples, né? Campanha de alimentos. Eu acho muito interessante, eu não sei se eu já falei, mas onde eu trabalho, todo ano tem uma competição. O meu time é de peso. E foram doados 4 toneladas de alimento ali dentro por uma instituição. E o que é mais interessante, quando eu estava ali próximo, aí encostou uma Kombi e eu fui pegar os alimentos, né? Eu e um bando de pessoas foram muitos alimentos, transferi para essa Kombi. Me veio à memória aquela Kombi, a mesma Kombi, com a mesma escrita, parando na frente de casa, entregando alimento uma vez que a minha família estava necessitada. Olha o alcance do Ministério de Misericórdia. E outra coisa interessante,
pessoas que não são cristãs, elas são engajadas nisso. Eu estou querendo dizer, provocar a nossa atitude que estava conversando ontem, às vezes a gente se esquece. E no próximo domingo é o dia da arrecadação. A irmã Edna colocou lá, tragam, né? A cesta está vazia, principalmente para nós termos isso é uma forma de mobilizar, né? Isso começa aos poucos, né? Então isso é um exemplo, né, de campanhas de alimento, mutirões de visitas ou apoio escolar. Então, para a gente pensar como podemos fazer isso de forma prática, saindo da ideia para a ação, já tem próximo domingo é o dia que todo domingo recebe-se alimentos, mas tem um dia especial para arrecadar mais ainda, que isso acontece desde muito tempo atrás. João Calvino fazia isso, coletava alimentos no dia da ceia. Paulo fala isso para trazer alguma contribuição para os necessitados também. Com isso, essa questão de mobilizar a igreja, então, começar do simples, né? Alguma coisa rápida e prática. Então, a igreja ela tem que estar atenta, né? Avaliando as necessidades da comunidade. Então, a gente vai falar isso mais para frente na entrevista, ainda hoje. Começar pequeno, evitar projetos desconectados com a realidade ou a vocação da igreja. Então, o livro assim ele traz muitos detalhes de como se programar, de como não ser alienado, né? De como evitar exageros e fazer coisas realmente práticas, né? Então aqui um exemplo também que ele dá desse iniciar projetos, identificar crianças com dificuldade escolar no bairro, envolver professores, universitários e membros dispostos a dar reforço, formar um projeto simples, mas abrangente. Aqui são exemplos, né? E aqui, vocês receberam uma folha aí, depois se ficou faltando para alguém, vocês me digam aí. Eu achei muito interessante isso que o Keller fala. Ele fala, desenvolva o ministério por meio dos dons espirituais. Então eu quero pedir a ajuda de alguém para abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Então, envolvendo a igreja, iniciando pequeno, mas ele inclui também a parte dos dons espirituais. Ele faz essa questão, ele aborda essa questão dizendo que também é algo simples, mas também envolve a nova vida do cristão, né? Conforme as escrituras dizem. Quem pode ler, por gentileza? Exatamente. Por isso que tem verdades e mitos sobre dons espirituais aí. Todos os crentes, eles têm, não só são os líderes. Não se esconda, eu não tenho dom do Espírito. Não, todo crente tem. E é interessante aqui, eu até grifei, agora vou ler a frase do próprio livro, o que ele diz sobre isso. Cada cristão é um ministro. E que ministrar é descobrir e suprir as necessidades com o objetivo de proclamar o reino de Cristo. Então ele vai dizer assim que cada crente é profeta, sacerdote e rei. E aí ele cita inúmeros versículos, né? Somos profetas, ele cita Atos 2,14, o crente deve exortar, Hebreus 3,13, aconselhar, Romanos 15,14, evangelizar, Atos 8,4, ensinar, Colossenses 3,16. E aí quando ele fala do Colossenses 3,16, com a palavra que nele habita ricamente. E aí tem uns imperativos, você deve falar. Então faz parte do sacerdócio dos crentes, né? Faz parte do que é o crente. No papel de sacerdote,
1 Pedro 2:9. Você tem acesso à presença de Deus, como tinham os sacerdotes no passado. Você tem a responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais e obras de misericórdia. Romanos 12:1 e 2, Hebreus 13:12-16. Você deve servir. Isso me faz lembrar de uma frase que já foi repetida além de mim, ou eu já ouvi outro falando, ou outros, eu não lembro, mas pelo menos mais um falou. Jonas Madureira, ele fala que à medida que você entra para uma igreja, você entra para perder. Nós somos cidadãos de outro mundo, acabamos de ouvir isso. O mundo ele prega grandeza, né, realizações, as pessoas têm que te servir, o crente não. Pode ter o CEO, pode ter o diretor de uma empresa aqui, mas aqui ele é o quê? O servo. Me lembra do João 13, que o mestre dos mestres, o rei dos reis, pegou sua toalhinha e foi lavar os pés rachados lá dos discípulos. Um papel da mais baixa categoria ali, ele fez. Então devemos servir. Eu só não aceito uma condição aqui da pessoa não servir. Eu entendo que há processos, né? Se a gente se comparar a conversão como novo nascimento, eu achei que eu estava com a Elisa aqui no colo. No início, o novo convertido ele precisa ser cuidado. Mas à medida que ele se desenvolve, ele precisa servir, senão ele vai dar problema. Ele vai virar um crente que reclama de tudo. Então você deve servir, que você também é sacerdote diante de Deus. No papel de rei, Apocalipse 1, 5, 6, você tem autoridade sobre o mundo. 1 João 5,4, a carne, Romanos 6, 14, o diabo, Lucas 10, 19. Então temos à disposição armas divinas que destroem fortalezas e obstáculos que se opõem ao reino de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Você deve assumir a responsabilidade. Então o Keller fala que essa é a chamada, essa doutrina é chamada sacerdócio universal de todos os crentes. E ele fala que ela é nada menos que revolucionária. O leigo ministra pela palavra como profeta, pelas obras como sacerdote, e não precisa aguardar a convocação do pastor, porque ele é rei. E aí ele vai, esse pequeno trecho aqui, ele vai finalizar algo incrível, interessante, né? Jesus afirma que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Mateus 11, de 9 a 11. Então, ninguém ultrapassa a importância de um cristão comum. É isso que ele fala. Então, sirva por meio dos dons. Todos têm dons, não apenas líderes. Misericórdia não é só boa vontade, mas expressão do Espírito. Então, desenvolvendo o ministério por meio de dons, há uma diversidade de dons, a gente leu aí. Ensino, na parte de ensino, reforço escolar, nós vamos ver isso aí na entrevista, né? Orientação de vida, administração, organizar escalas, recursos, logística. Então, a coleta do alimento, ela tem tudo isso no meio. Administrar o que está sendo doado ali. Montar uma cesta, verificar a necessidade das pessoas, envolve uma certa logística. Contribuição, apoiar financeiramente ou com materiais. Hospitalidade, acolher famílias, abrir casas para encontros. Intercessão, sustentar espiritualmente o projeto. Então tem várias maneiras de utilizar os dons para isso daí. A gente não pode ter desculpa. Quero ler também outra coisa. Ele fala que, uma coisa interessante aqui, o fruto do Espírito é o que você é, mas os dons do Espírito é o que você faz. Então, o cristão, ele deve agir, né? E aí ele explica também o que é ministério. Também achei interessante. Ministérios são canais específicos de serviços concentrados em necessidades humanas específicas. Então devemos, baseado em 1 Coríntios capítulo 12 e no versículo 5. Então o cristão está sendo ensinado a isso, né? Ainda falando sobre desenvolver o ministério por meio de dons espirituais, na parte prática, né?
Um projeto de reforço escolar pode unir professores, doadores, intercessores, motoristas, cozinheiros. Todos podem participar, cada um no que ele tem mais facilidade de fazer, no que é ali fácil, né? Quando eu entrei para 2 igrejas, a gente fazia um teste de dons. Às vezes ele pode, às vezes a gente não tem uma habilidade, pode querer uma coisa, pode acabar confundindo. O Keller fala para tomar cuidado com isso. E ele fala assim, onde tem uma necessidade, sirva na prática, né? Não use a desculpa para não tenho determinado dom, por isso que eu não vou fazer nada, né? Apenas faça, né? Se coloque como voluntário, né? E aí o corpo de Cristo ele vai crescer em unidade quando cada membro atua. Uma pergunta aqui rápida, apenas para reflexão. Qual o dom você reconhece em si mesmo? Responda para si. Como poderia aplicá-lo em um ministério de misericórdia? Então não há crente inútil pensando nisso. Então agora eu quero chamar a Bernadette. Eu poderia falar assim, a Bernadette é formada nisso, naquilo outro, mas vou chamar assim, a serva Bernadette. Será? Serve. Deixa eu pegar aqui o microfone. Sobe aqui, né? Pra gente ficar aqui na... Mas servo tem que estar lá embaixo, irmão. Não. Pra câmera pegar, tá gravando. Preguiça, você precisa avisar. Deixa eu apresentar aqui a Bernadette. A Bernadette é conhecida, né, de alguns, mas vai que de outros não, né? Então, a Bernadette é esposa do pastor Paulo Vicente. Ela atuou bastante ali em Hortolândia por meio de uma ONG. E aí você vai explicar o nome e tal, que eu achei bonito lá do jeito que você falou para mim. Aqui a gente está muito à vontade, eu chamo a Bernadette de Berna, né? Ô Berna, então como que nasceu a ideia da ONG? Conte aí para nós um pouco. Então, você sabe quando a gente... Bom dia, então, para todo mundo. Realmente alguns eu conheço. Mas ela estava ali conhecida, assim, peraí. Então é o seguinte, irmãos, na verdade, quando a gente começa a ouvir, Jorge, algumas coisas a gente já, meio que junta tudo, né? A ONG, quando você estava falando daquilo, qual o perfil da igreja, nananã, ou o que você gostaria de fazer, mas é muito, na minha concepção, é muito importante a gente levar em consideração o que Deus quer para a igreja, o que Deus quer para você. Porque às vezes aquilo que a gente quer não corresponde. Foi isso que aconteceu conosco lá. Na verdade, Deus já vinha falando há muito, desde quando nós estávamos no Rio, já havia tido uma proposta para a gente começar um trabalho lá. E aí, na época, eu falei, Deus me livre, e realmente Deus me livrou como não fez, mas Deus nos trouxe para cá. Trouxe de volta, no caso, a mim, o Paulo veio também. Quando nós chegamos aqui, eu tinha um envolvimento com o pessoal de uma entidade, que ela é conhecida lá, a gente tinha conhecida, da Compassion. E esse mexe, Compassion, a gente chama assim, Compassion do Brasil, aqui do Brasil, mas é Compassion internacional. Esse aqui fala em inglês, fala bonitinho. Então, o que acontece? Deus já estava, de alguma maneira, nos cercando, como pessoa e também como ministério, né? Porque fazer com Paulo pastor. Então, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, eu acabei me envolvendo com algumas organizações, projetos sociais, mas longe de de começar alguma coisa na nossa igreja. Nós morávamos, a nossa igreja está num bairro que tinha ali uma comunidade bem carente, próxima. Hoje a cara do bairro está meio mudada. Hoje prosperou, né? Prosperou muito, né? Graças a Deus. Mas na época era uma comunidade bem diferente. Eu lembro como era. Eu lembro como era. Você participou de um outro projeto lá sim, também, né? sim, eu lembro como que era. Aí o que aconteceu? Nós chegamos lá e vimos que esses meninos aqui precisam ir para a faculdade. A cidade, Paulo sempre teve uma visão muito ampla. E Paulo falava, essa cidade vai crescer. Ele enxergava a Hortolândia de hoje, né? Exatamente. E esses meninos precisam ir para a faculdade. Essas crianças precisam ir para a universidade. E como eles vão? Não tinha acesso. Não tinha cursinho vestibular. Não tinha nada disso lá. Então, não tinha nada de EAD, né? Que é a facilidade maior. Não tinha. Então nós
pré-vestibular. O Paulo mandou gravar um CD, soltou o CD na comunidade, preparamos, a igreja tem várias salas, convidamos pessoas para dar aula. Um era engenheiro, o outro era formado em nananã. Toda gente formada, toda gente capaz. Pusemos nas salas, a propaganda foi solta. Então, a ideia era ajudar os jovens a entrar na faculdade. Ia ser no sábado à tarde. Estávamos lá. Quantos jovens apareceram? 0. Zero. Aí já mata aquela questão que você botou ali no começo. Você falou de... Fizemos uma pesquisa antes, que nós vimos a necessidade que nós estávamos enxergando essa necessidade. Não veio. Mas vocês falaram, mas como? Então como? O que aconteceu? As crianças vieram. Não é lindo isso? Aí, então, o que a gente começou a ver? Todo sábado, e eles foram aumentando. Eram crianças, assim, mais ali na fase de escola mesmo. Fundamental. Aí nós falamos, Jesus do céu, para que Deus está contando? A necessidade. Então, nós começamos daí, partindo disso. Não fomos nós que fomos buscar essas crianças. Elas vieram. E elas vieram com a necessidade de quê? Que a escola não supria a necessidade daquelas crianças naquele momento, eles precisavam que alguém ajudasse. E lá estávamos nós, disso como professores bons, capazes, que agora iam ver um outro momento. Aí o que aconteceu, irmãos? Essas crianças, o que elas têm? Família. Então nós começamos a perceber, aí sim nós começamos a ver a necessidade da região, do lugar. E as crianças começaram a vir e vir mais. Aí nós falamos, mas só no sábado? Né? E a semana? Então foi quando a gente começou a ir pela semana, a entrar pela semana. Mas nós entramos com essa cara aqui, ó, com a coragem minha do Paulo e falando com a igreja. Aí fomos visitar alguns projetos sociais que a gente já conhecia, mais próximo. Mesmo assim, aí eu vou começando falando da necessidade e as dificuldades. Sim. Se vocês aqui querem, né, eu acho que Deus não põe nada à toa na vida da gente. Deus já estava falando com a gente desde o Rio de Janeiro. É que algumas coisas tem que saber. Buscar ajuda, fontes que podem nos aconselhar. Paulo tinha, na época, nós chegamos com todo o poder, todo o potencial de pastor Paulo, né? Mas a igreja foi aceitando. A igreja aceitou de bom coração, mas depois nós começamos a sentir dificuldades. Por quê? Porque nós precisávamos de uma coisa que o Jorge coloca, financeira. Nenhuma instituição funciona sem a gente não ter apoio logístico, financeiro. Essa cesta que você falou, essa caminhão, essa van cheia de alimentos nos ajudou muitas vezes. Mas a gente se lembra assim, a gente criança não sente fome uma vez por ano. Não sente fome só no Natal. Não sente fome só no Dia das Crianças. Presente, você dá quantos presentes para o seu filho durante o ano? As crianças não têm direito do presente só no Natal. Então, todas essas coisas vão brotando na vida da gente, que você não sabe nem como administrar, nem como fazer. Aí, nosso propósito das BAF era só os maiores. Aí, começou a vir os mais de 7. Aí, as mães de 3, 4 anos, vão chegar nas crianças até de 3 anos, de 4 a 6. Cometemos erros, não pode dar para atender. Cometemos erros, não pode, tem legislação. A gente acha que a igreja é amor, então vamos abrir as portas. Não, tem legislação, tem que cumprir. Tem conselho social, conselho CNBCA, CNAS. Que você, mas eu detesto política, você vai ter que entrar no meio político. Não dá para funcionar só no amor. É o amor, como o irmão falou aqui da política. Tem política, não tem jeito. Então, tudo isso foi acontecendo com a nossa vida e a gente foi entrando. Nós começamos lá com... Todo mundo começa, né? A primeira turminha nossa tinha 8 crianças. Nós chegamos a ter 150 crianças trabalhando ali, tomando café da manhã e almoçando. Depois da turma da tarde, almoçava, tomava café da tarde. Agora eu quero que você fale o nome, por que desse nome?
Fala, eu acho. Socorrendo lares, transformando vidas. Socorrendo lares, transformando vidas. Quando que a gente socorria os lares? Quando a mãe chegava lá e falava, eu arrumei um emprego, mas não tenho que deixar minha criança. Ô Berna, você falando disso, como que eu conheci, né, a parte da ASBAF, foi porque eu estava ali na onda do esporte, né? Vamos fazer algo esportivo para as crianças. Aí começou, as crianças das ASBAF iam, de repente a gente se viu com 60 crianças lá numa quinta-feira à noite. Era um negócio desafiador. Mas você falando das necessidades, me lembra assim duas. Mas uma casa que nós fomos visitar era contrapiso e assim era tudo precário mesmo, muito precário. Cama com um tijolo baiano sustentando. Cama assim, um pedaço de madeira com um colchão em cima, vamos dizer assim. A outra visita que também me marcou assim um choque, eu lembro que, se eu não me engano, eles pagavam R$ 650 num aluguel e a casa era meio que subterrânea, não tinha luz de nada, né? Era assim, e uma das meninas, essa menina começou a ir ela frequentava as BAF, depois ela ia na IBD. O que ela aprendia na IBD, ela escrevia, ela se fazia de professora. Ela escrevia numa lousa e dava aula para os menores. A taxa de natalidade é alta, né? Tinha famílias ali que era mãe e tinha mais 4 filhos e não tinha presença paterna, não era? Essa questão da estrutura familiar era muito complicada. A nossa igreja ajudou, com a ajuda de outras parcerias, porque as pessoas não ouviram sobre essas histórias, é muito lindo, várias histórias bonitas, e que vão nos dando suporte. E uma das coisas que nós fizemos lá foi construir um banheiro para uma família. Por que esse banheiro foi construído? Porque eles não tinham. A gente tinha meninas, uma menina já era adolescente, uma outra menor, o menino era menorzinho. Ficava 3 ou 4 crianças. Eles iam para as BAF, das BAF iam para a escola, sujos. Eles não tinham chuveiro, eles não tinham água, eles não tinham banheiro. Então, e com isso a igreja também fez o banheiro lá com ajuda de parcerias. Paulo era professor, vários alunos dele ajudavam lá no seminário. Com isso também a igreja correu e fez construir um banheiro dela, que o pessoal fala que é banheiro de shopping, então lindo. Mas a gente tinha também essa ideia, irmãos. Quando nós estamos num patamar melhor, a gente acha que a criança só merece a música, a música, né? A criança também merece ópera. Eles também merecem música clássica. Eles também merecem música boa. Nós levamos lá para eles terem nós conseguimos levar parceria que foi lá, a orquestra sinfônica linda. E depois eles iam lá, assim, ver os instrumentos, tocar. Eles nunca tinham visto o saxofone, eles nunca tinham visto pegar, olhar. E os meninos, o pessoal pode tocar, pode mexer, pode olhar. Mas uma das experiências mais bonitas que nós tivemos foi uma igreja que foi muito nossa parceira. O pastor nos convidou, as crianças que foram na faculdade fazer uma apresentação. Agora a gente já está lá na frente, né? Tudo isso aconteceu, nós começamos o projeto em 2006, 2008. Levamos quase 2 anos para tornar esse projeto com vida reconhecido na prefeitura, nos órgãos todos, mas até lá foi uma grande caminhada. E a gente não podia parar. Mesmo porque para ter parceria com a Compete, com alguns órgãos, a gente primeiro tem que fazer um nome jurídico. E nós não tínhamos, nós éramos as BAF da igreja, e só as BAF da igreja não entram em determinados lugares. E essa igreja fez uma parceria, começou a nos ajudar, e o primeiro passo, o pastor falou, vou levar vocês para a igreja conhecer. Nós chegamos lá numa igreja alto nível, nós chegamos com 2 ônibus lotados de crianças, as mulheres chiques, todas arrumadíssimas, e elas foram servir as crianças. E as crianças não viram, isso não era assim, xícara. Porque eles serviram café como se servissem para um café para eles. E a coisa que impactou o pastor foi que o pastor estava sentado assim no púlpito, e ele disse que quando ele viu a criança, as crianças todas sentaram assim, queriam se apresentar depois. A criança estava alisando o sapato dele, alisando o sapato.
A criança acha que nunca tinha visto um sapato daqui. Aí você vai falar assim, mas Denise, eu estou falando isso aqui, essa realidade aqui é outra. Essa realidade aqui é outra comunidade. Vocês não têm essa realidade aqui, com certeza. Mas vocês podem ser uns parceiros em alguma comunidade, como nós recebemos. As mulheres chiques, bem arrumadas, bem vestidas, iam lá com roupa de marca, roupa de grife, as crianças ficavam assim, ó. Que é isso? Então, esse acesso é que a gente deve para essas comunidades. Nós devemos, vocês devem, eu, né, não, mas vocês devem. Deve ter acesso, porque a criança às vezes está lá e ela só receber aquilo que ela já tem. Mais do que já tem, ela precisa enxergar que existe mundo além daquilo. Como quando eu venho numa igreja como essa, eu ouço uma mensagem dessa manhã, que não foi só falar do amor de Deus, mas eu entender o que está por trás de tudo isso, o mais profundo. E a gente fica com as crianças, a gente fica com a nossa comunidade no raso, no básico, no presentinho de Natal, na cesta básica quando sobra. Isso. A gente está dando aí aqui sobretudo. Entendeu? Então, quando a gente fala de associação Batista por Esperança, quando a gente fala transformando lares, transformando vidas, é dar vida de qualidade. E às vezes a gente está aqui, ó, recebendo qualidade, recebendo qualidade, recebendo qualidade, recebendo qualidade, e não dá. Dá para os nossos, né? Falando de time, dá para o povo que eu conheço. Agora, duas coisas. Alguma decepção que você teve, porque às vezes tem coisas que a gente fala assim, a gente está falando de coisas boas, mas também para a gente não ser tão inocente nem romantizar, né? Tem coisas que vão nos decepcionar nessa caminhada, né? Pode começar pela equipe? Nós lá só convidávamos pessoas para trabalhar, porque não tinha como pagar. Eram voluntários, né? Então, mas mesmo sendo voluntários, quem vai trabalhar com você no seu grupo, quem vai trabalhar com você nessa caminhada, tem que ter esse calor aqui, ó. Só vir para ajudar, vai ajudar até aqui, daqui para lá e vai caminhar com você. Vai trazer, vai arrecadar um monte de alimento e vai ficar lá na despensa, passando a mesa também se vê. Não vai saber fazer a logística que o Jorge falou. Então, vai fazer, se você sim quer fazer algum trabalho, pensa desde lá. Legalmente, quem você vai contratar, porque se você contratar alguém que fizer alguma coisa que não está dentro do padrão, a igreja que vai sofrer, você que vai sofrer. Então, tem que ter esse olhar. Então, a decepção, a gente tem que passar por aí também. Quem que vai nos ajudar? Como nós vamos fazer? Para a gente não parar no meio do caminho e deixar quem está lá esperando também uma decepção. Outra coisa é achar que todos vão chegar lá. Nós temos, falou primeiro a coisa boa, depois a coisa ruim. Nós temos em Hortolândia, quando a gente anda lá, Paulo, né, a figura dele, né, eu posso dizer que eu sou a mulher, a esposa, então, né, a gente sempre cá. Não me veio muito, mas o Paulo, eles veem, Pastor Paulo! Aí Paulo olha assim, olha para mim, aí ele pergunta quem é? Ele fala assim, não, também não lembro. Mas a criança lembra de nós. Nós encontramos gente em loja, em mercado. Já adultos, né? Adultos. Nós temos uma menina que estava trabalhando já na gerência de shopping. Fomos numa loja que tem uma qualidade assim, na cidade, e uma menina, bonita, bem vestida e tal, gravidinha, né? E ela olhava para nós. Aí depois ela chegou assim e falou assim, é o pastor Paulo, né? Olhou para o Paulo, é o pastor. Aí ela se apresentou, eu falei, não, mas estava na cidade. Então, várias experiências dessas. Um dia desses nós fomos numa loja de celular, aí a menina olhou para nós, já veio sorriso desse tamanho assim, vocês não vão lembrar de mim, mas eu lembro de vocês. Lindo isso. Influência que a instituição colocou. Mas perdemos também. Perdemos literalmente de perder. E perdemos também na vida, assim, né, no dia a dia. Nós também temos. Dia desse, uma avó, a gente estava tendo uma comemoração lá na igreja, ela chegou para mim já chorando, falou, lembra fulano?
gente, ao mesmo tempo que você tem ganho, você tem perdas também. Ah, é sua culpa? Não, são as escolhas, é a vida. Alguma coisa, mas aquilo que você tem certeza, que aquilo que a gente faz tem que ser melhor, a vida tem que ser menor. Porque senão não dá, né? Não você para. Então, hoje a instituição, quando nós saímos, a instituição continua, graças a Deus, hoje trabalhando os 2 períodos, equipe trabalhando, ganhos também que nós tivemos na influência da igreja. Temos hoje 3 ou 4 assistentes sociais, né, Paulo? Que começaram a partir do programa, a partir do nosso trabalho ali. Tem no Conselho Tutelar, tivemos 2, um que está atuando ainda e outra pessoa que já foi assistente social e já foi do Conselho Tutelar e saiu. E outras histórias que vale a pena, você fala, o trabalho que nós fizemos, não, como é que a palavra fala? Não é vão no Senhor. Aí não foi a força do Senhor, não é bom? No Senhor. É nele que tem que ser. Quando a gente pensa em começar um trabalho, Deus já começou muito antes de nós. E é isso. Aí o Jorge tem alguma coisa que ele falou sobre influência, sobre a vida cristã. Nós tínhamos lá na instituição a questão religiosa cristã. A gente não pode falar a religião A, B, C, porque vocês sabem que tem a implicação legal. Mas nós tínhamos educação cristã. Toda a nossa manhã nós começávamos com TV grande. Antes da TV tinha um rádio, um toca-disco. Essa TV foi presente. E a gente ouvia música, e as crianças cantavam, abaixavam as cabeças e oravam. Depois a gente tinha uma professora de contar histórias. Depois disso, nós começamos a ganhar Bíblias, e as Bíblias eram de acordo com a realidade, era super linda. Se o livro das fotos passou por aí, tem as crianças recebendo Bíblia. Depois tínhamos as apresentações de Natal, aí trazíamos os pais. E com isso nós tínhamos também educação, apoio escolar. Apoio escolar, educação cristã era chave para a gente, essa chave. E a música tanto evangélica, quanto também tinha a minha fazia balé, e também usava a música secular. Mas uma coisa é certa, as famílias reconheciam isso. As famílias sabiam que ali o filho estava aprendendo bons princípios. As famílias reconheciam isso. Passou a sair da família e ser influência na escola. Nós tivemos o caso de uma menina que do Conselho Tutelar foi até a escola, foi até a mãe e falou: se ela não, a Sheila sabe quem é, se ela não passar de ano, nós vamos te acionar. Por quê? Porque a mãe trabalhava, todo mundo trabalhava e a menina ficava meio que só. Quem faz a lição com a criança? Tem que ser a mãe. Entra aquela questão estrutural de família que você falou, a ausência, né, paterna. E a mãe não dá para se dividir em tudo. Aí ela foi para lá e a pessoa que hoje é assistente social, na época ela nem é assistente social, ela chegou para mim e falou: Perda, a gente vai fazer, porque senão ela não vai acabar perdendo a menina vai trabalhando para abrir. Aí nós pedimos para a escola a apostila, porque ela estava em dificuldade, eles montaram uma apostila. Aí nesse caso eu tive o privilégio, o desafio de acompanhar. Quando chegou no final do ano, no dia ele entrou dentro do projeto, quase infartando. Tia, sabe quanto que eu tirei? 10. Então, a gente, como igreja, nós podemos mudar a realidade daquela família, daquele lar, daquela casa, até daquela cidade, até daquele bairro. Então, isso para a gente, para onde nós vamos, a gente entrar num trabalho, pensando só que você vai dar o prato de comida, você erra, porque você vai acabar indo muito mais além. Se você, aí eu vou entrar naquilo que o Paulo fala das escolhas, a Melissa, né? Mas tem coisas que já está predeterminado por Deus. Eu acho que Deus já tinha determinado esse trabalho lá, para aquele lugar, muito antes. Que vai saber quantas vidas nós alcançamos, quantos lares. Aí depois veio uma divisão com o trabalho do Jorge, a Sheila trabalhou com a gente nas barras inteiras, ensinando
Quinta noite. Quinta-feira à noite. E ali eles ensinavam regras, ali eles ensinavam essas regras, aqui é só comportamento? Não é só para aquele lugar, é para a vida. É para a vida. E ali eles vão crescendo, vão aprendendo respeito e tudo mais que você imagina que num lugar, num ambiente como esse, vai crescer. Só mais essa que eu vou contar. Uma vez nós fomos, essa história da igreja. Tem foto dele. Lá em Leandro, tem um restaurante, um bairro de restaurante caro. Foi o primeiro lá, vocês têm hoje, que era servido picanha, aquele que vai na pedra. É o único. A gente ouve até o chiado, né? Delícia! E um dia nós fomos lá, e Paulo, né? Oh, rapaz, a gente tem lá as crianças, não sei o quê, pela amizade fora. Aí o dono falou assim, traz as crianças aqui no Natal, vamos dar almoço. Só que só pode ser, tem um número, acho que 8, né, Paulo? Tem um número lá, mais as pessoas que iam junto. E fomos, falamos com as crianças antes de sair, tudo direitinho. Aí cheguei lá, eu com a minha mentalidade pobre e mesquinha, né? Achei assim, acho que ele vai falar, dar o prato pronto para as crianças, né? Vai fazer a comida básica. Aí cheguei lá, o moço veio o garçom nos esperando, arrumadíssimo. Aí eu pensei, pode seguir simples, se vocês tiverem básico. Não! Ele não está aqui, falou o nome do abençoado, mas ele falou que é o melhor. O melhor. E veio com as crianças a picanha chiando. Veio a batata. E veio arroz. E aí Paulo, ajudando as crianças a cortar, não sabia nem cortar. Aquela picanha maravilhosa. Então, às vezes a gente vai achando assim, pequenininho assim, sabe? E Deus vai falar, não, é o melhor. Não é só a gente que merece o melhor. Ele merece o melhor. Vamos no outro gente, um outro que foi também. E a mulher falou assim, ela tinha um restaurante, esse restaurante fechou. Eles tinha lá no fundo coisa de sorvete, né? A comida era aquilo, ela também deixou comer à vontade. Aí no final eu tive muito sorvete para eles. Aí eu falei para ela, acho melhor você pegar o sorvete e entregar. Não, deixa eles pegarem. Ela estava apaixonada, né? Deixa eles pegarem. Só tinha bastante, esse dia foi bastante criança. É uma delícia as experiências que a gente tem. Eu não sei o que a igreja, o que Deus está propondo para a igreja. Mas deixa Deus falar, deixa Deus agir. E como o Jorge disse, todo mundo tem um dom. Você vai ser professor, você vai ser não sei o quê, ou então você vai lá na comunidade. Mas só lembra de uma coisa. A necessidade, assim como na nossa casa, não é uma vez por ano, duas. O ano tem 365 dias. E eles também têm as necessidades todo esse tempo. É gostoso para a gente levar lá e tirar foto, entregando aquele dia. E o resto? Então é bacana assim. Obrigado, Brenda. Você fez eu lembrar vários flashes assim de. Eu tive essa experiência aí do. A gente tinha um patrocinador, você vai lembrar quem, levou no McDonald's, pagou 40, McLanche Feliz lá no Dom Pedro, eles ficaram assim. Gente, se alguém tem dinheiro, faz isso. Como é gostoso. Como é delicioso. É bom. Você sai dali revigorado. Deixa eu falar sobre um negocinho. Fala aí, Da parte pode falar. política. Pode falar. É importante, não esqueça disso, tá? Porque, ou no caso, o Paulo, o meu pastor da igreja, presidente da instituição, Paulo tem esse jeitão dele grande, dando risada, ele chega, as pessoas acabam abraçando. Ele chegou aqui, várias pessoas na irmã dele, a mim um pouco, mas ele também marca. Leva com você o seu líder. Leva com você nessa empresa. Até para a igreja respeitar também. Não seja, fazer voo solitário. Precisa de alguém que abra portas. Porque se Deus livre também acontecer alguma coisa, você estava respaldado pela sua igreja. E, se possível, por um órgão da prefeitura. Não se esqueça disso. Obrigado, Brenda. Agradeço. Então, você vê,
Passa rápido, obrigado, muito bom. Ó, seu celular. Eu só vou ler algumas coisas para concluir, irmãos. O resumo de tudo que a gente ouviu. Toda a igreja deve ser mobilizada. Projetos nascem da escuta da comunidade. Dons espirituais são o combustível que sustenta os ministérios. Então, e a pergunta para reflexão: qual passo concreto podemos dar como igreja nas próximas semanas? A gente pode fazer o básico, trazer mais alimentos. Esse é o primeiro, talvez o desafio que todo mundo consiga, né? Trazer mais alimentos, porque às vezes a gente está suprindo, né, um mês de alguém ali, algumas semanas de alguém, mas a maioria dos alimentos, né, as irmãs falaram, ou é para as necessidades locais, ou é para os refugiados. E os refugiados, a gente sabe que fica 21 deles numa casa só. Um arruma trabalho, aluga uma casa e a gente vê que a história lá que contaram o refugiado que nós ajudamos a trazer em algum momento, o cinto dele não tinha mais onde furar, o sonho de todos nós, né? Porque ele emagreceu. Então ele estava ali, o cinto já não segurava mais a calça de tanta necessidade que ele passava. E o objetivo do livro é isso mesmo, é incomodar, né? Incomodar a gente para a ação. A gente sai, né, refletindo. Vamos orar então? Deus, muito obrigado por esse tempo, por pessoas que o Senhor levanta, pela igreja do Senhor, ó Deus. A tua igreja não é de hoje, que ela é um socorro para esse mundo caótico, Deus. Desde lá do Império Romano, a igreja revolucionou, ó Deus. Cuidando de pessoas, cuidando de necessitados, ó Deus. Que a gente não perca essa vocação, Senhor. Que saiamos da nossa comodidade, Deus. Que possamos agir, ó Deus. Várias mãos aqui, cooperando, trabalhando. Desperta aquele que está sonolento, Senhor. Continua fortalecendo aquele que está na obra, que está cansado também, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.